Em um restaurante luxuoso, todos observavam em silêncio a presença de uma mulher enigmática. Seu olhar carregava segredos, mas nenhum dos presentes parecia capaz de compreendê-la. O clima, antes sofisticado, tornou-se tenso, quando algo inesperado aconteceu diante dos convidados. E foi nesse instante que um gesto simples transformou completamente o rumo daquela noite. No coração pulsante da metrópole, onde arranha-céus beijavam as nuvens e o asfalto reluzia sob as luzes da cidade, erguia-se o Le Ciel Étoilé, um santuário gastronômico de 5 estrelas. Naquela noite, o salão principal era um espetáculo à parte. Candelabros de cristal, suspensos como cascatas de diamantes, derramavam um brilho dourado sobre as mesas impecavelmente postas. A melodia suave de um piano, tocada por um maestro invisível, embalava as conversas elegantes e os risos contidos de uma clientela seleta. Era um palco de luxo e discrição, onde fortunas eram feitas e desfeitas em sussurros. Mas, entre a profusão de rostos conhecidos e a ostentação velada, uma figura solitária capturava todos os olhares, mesmo sem intenção. Sentada em uma mesa discreta, quase escondida por um pilar ornamentado, estava uma mulher de traços orientais, cuja presença impunha um respeito quase reverencial. Seu vestido de um azul marinho tão profundo que quase parecia preto, remetia aos quimonos tradicionais, com um corte elegante que realçava sua postura altiva. As mãos, surpreendentemente pequenas e delicadas, tremiam levemente sobre a toalha de linho branco, agarradas a um relicário de ouro velho que repousava sobre o peito, como um segredo bem guardado. Os murmúrios se espalhavam como azeite em água. É a senhora Akemi Tanaka, a magnata do setor tecnológico de Tóquio, cochichava um empresário à sua esposa, enquanto gesticulava discretamente com o queixo. Ouvi dizer que ela veio para fechar um acordo de bilhões, especulava outro, ajustando os óculos de aro fino. A verdade é que ninguém sabia ao certo. Sua chegada não fora anunciada, com a pompa habitual de figuras de sua estatura. Não havia assistentes, seguranças ou tradutores. Akemi Tanaka estava sozinha, e essa solidão em meio a tanto esplendor era um enigma por si só. A noite avançava e Akemi, com uma dignidade quase dolorosa, tentava ignorar os olhares curiosos. Seus olhos de um castanho profundo varriam o salão, mas não se demoravam em ninguém. Havia uma melancolia sutil em seu semblante, uma sombra que nem a luz dos candelabros conseguia dissipar. Quando um garçom, com um sorriso polido e um sotaque carregado, se aproximou para entregar o cardápio, a barreira invisível começou a se erguer. Akemi pegou o livreto de couro, suas páginas repletas de descrições elaboradas em inglês. Tentou decifrar as palavras, mas a complexidade dos termos culinários, somada à sua pouca familiaridade com o idioma, transformou a tarefa em um suplício. Sua testa enrugou-se em concentração, e quando tentou pedir uma explicação, sua voz falhou. As poucas palavras que conseguiu proferir em um inglês hesitante foram engolidas pelo burburinho do salão, e o garçom, visivelmente confuso, apenas sorriu, pedindo que repetisse. A cena se desenrolava em câmera lenta, um drama silencioso. O garçom, em sua tentativa bem intencionada, começou a falar mais alto, apontando para os pratos com um entusiasmo que só aumentava o constrangimento. Outros funcionários, notando a dificuldade, trocavam olhares e sorrisos discretos. Alguns convidados, mais próximos, permitiam-se um deboche velado, um riso abafado que soava como um trovão nos ouvidos de Akemi. O ambiente, antes um oásis de glamour, transformava-se em um palco de humilhação. A poderosa mulher, dona de uma fortuna que faria reinos tremerem, parecia agora a mais frágil das criaturas, isolada por uma barreira intransponível. A língua. Ela sentia o peso da solidão apertar seu peito. Em seus olhos antes altivos, havia um desamparo que nem todo o dinheiro do mundo poderia disfarçar. O relicário em suas mãos parecia agora uma âncora, a única coisa que a mantinha conectada a algo familiar, enquanto o mundo ao seu redor se tornava uma torre de Babel impenetrável. A noite, que prometia ser um momento de reflexão ou de negócios, transformava-se em um abismo de incompreensão. Enquanto o constrangimento pairava sobre a mesa da senhora Tanaka, como uma névoa densa, uma jovem meseira observava a cena de longe.
Seu nome era Sofia, e sua posição no Le Ciel Étoilé era das mais humildes. Longe da equipe de elite, que servia os pratos principais e os vinhos caros, Sofia cuidava das tarefas secundárias: recolher copos vazios, reabastecer jarras de água e garantir que o salão estivesse sempre impecável. Seu uniforme simples, um avental branco sobre uma blusa preta e o cabelo castanho preso às pressas em um coque despretensioso, faziam-na quase invisível em meio ao brilho e à sofisticação do lugar. Mas naquela noite, os olhos de Sofia não estavam focados nas migalhas sobre a toalha ou nos copos que precisavam ser levados. Eles estavam fixos na figura solitária da mulher japonesa. Ela via a dignidade ferida, a frustração silenciosa e, acima de tudo, a solidão que emanava de Akemi Tanaka. Era uma cena que, por alguma razão, ressoava profundamente em sua alma. Não era apenas a dificuldade de comunicação que a tocava, mas a vulnerabilidade exposta de alguém que, aparentemente, tinha tudo. Uma memória antiga, mas vívida, assaltou a mente de Sofia. A imagem de sua avó, Hana, surgindo como um filme em preto e branco. Hana, uma imigrante japonesa que chegara aos Estados Unidos ainda jovem, nunca conseguira dominar o inglês. Sofia se lembrava das incontáveis vezes em que a avó, com os mesmos olhos cheios de desamparo que agora via na senhora Tanaka, lutava para ser compreendida no supermercado, no consultório médico ou até mesmo com os vizinhos. A barreira da língua era uma prisão silenciosa, e Sofia, desde criança, havia se tornado a chave. Ela aprendera o japonês com a avó, não em escolas ou livros, mas no calor do lar, nas histórias contadas em voz baixa e nas canções de ninar. Era uma língua que, para ela, significava amor, raízes e um pedaço íntimo de sua própria identidade. Traduzir para Hana não era uma tarefa, mas um ato de carinho, uma forma de preservar a conexão com suas origens e de proteger a avó da incompreensão do mundo exterior. Aquela língua, muitas vezes vista como um fardo por outros, era para Sofia um tesouro. Agora ali estava ela, testemunhando a mesma angústia em uma mulher que, apesar de toda a sua fortuna, parecia tão perdida quanto sua avó em um mundo que não falava sua língua. O coração de Sofia se apertou. Os sorrisos de deboche dos outros convidados, os olhares confusos dos garçons, tudo isso a incomodava profundamente. Era como se a dignidade de Akemi estivesse sendo pisoteada e ninguém se importasse em estender a mão. Uma onda de coragem, misturada com uma empatia quase instintiva, varreu o corpo de Sofia. Ela sabia que não era sua responsabilidade. Sabia que poderia ser repreendida por se intrometer. Mas a imagem da avó e a dor que ela sentia ao ver a senhora Tanaka eram mais fortes do que qualquer protocolo do restaurante. Era um chamado, uma urgência que não podia ser ignorada. Com o coração batendo forte no peito, Sofia deixou a bandeja de copos vazios sobre um aparador e começou a caminhar em direção à mesa da milionária. Cada passo era uma decisão, um desafio às regras não ditas do Le Ciel Étoilé. Os olhos de Akemi, ainda fixos no cardápio incompreensível, não notaram a aproximação. Sofia se inclinou ligeiramente, sua voz suave, mas firme, pronta para quebrar a barreira que separava duas mulheres em um salão lotado. Sofia se aproximou da mesa, o coração ainda martelando, mas com uma determinação que parecia brotar de um lugar muito antigo dentro dela. Akemi Tanaka, alheia à aproximação, continuava a folhear o cardápio, a expressão de frustração cada vez mais evidente. O garçom, por sua vez, tentava novamente com gestos amplos explicar os pratos, mas suas palavras se perdiam no vazio. Foi então que Sofia, com um leve pigarro para chamar a atenção, inclinou-se um pouco e, com a voz clara e suave, pronunciou as palavras que ecoaram como um sino no silêncio daquela mesa. Sumimasen okusama. Nanika okomari desu ka? A reação foi imediata e visceral. Akemi Tanaka congelou. Seus olhos, antes opacos pelo desamparo, arregalaram-se em uma mistura de choque e descrença. O garçom, que estava prestes a apontar para um prato de lagosta, parou no meio do gesto, a boca entreaberta. Por um instante, o tempo pareceu suspender-se no Le Ciel Étoilé. Akemi virou-se lentamente para Sofia, como se estivesse vendo uma miragem. Você fala japonês? Perguntou Akemi. Sua voz um sussurro embargado, quase inaudível. A pergunta, embora feita em japonês, era carregada de uma emoção tão crua
que Sofia sentiu um nó na garganta. Ela assentiu, um pequeno sorriso tranquilizador nos lábios. Sim, senhora. Posso ajudar? Naquele momento, a barreira que havia isolado Akemi por horas desmoronou com a força de um tsunami emocional. Os olhos da milionária, antes marejados de frustração, encheram-se de lágrimas de alívio e gratidão. Uma lágrima solitária escorreu por sua face, traçando um caminho brilhante sobre a pele impecável. Ela levou uma das mãos ao peito, apertando o relicário, como se precisasse de algo para se ancorar na realidade daquele momento. Depois de horas em silêncio, sua voz finalmente pôde fluir, carregada de uma emoção contida. Eu não conseguia me comunicar. Ninguém me entendia, disse Akemi, as palavras saindo em jatos, como se uma represa tivesse se rompido. Pela primeira vez naquela noite, um sorriso genuíno, ainda que trêmulo, surgiu em seus lábios. Era um sorriso de pura gratidão, de quem acabara de ser resgatada de um naufrágio. O salão inteiro, que antes zumbia com conversas e risos, silenciou gradualmente. Os convidados, que antes trocavam olhares de deboche, agora observavam a cena com uma curiosidade atônita. Os funcionários, incluindo o garçom que estava servindo a mesa, pararam suas atividades, testemunhando o instante em que a barreira invisível entre a poderosa milionária e o mundo ao seu redor caiu. Onde antes havia incompreensão, nasceu um diálogo. Onde havia solidão, surgiu um calor humano inesperado, irradiando daquela mesa discreta. Sofia, com uma calma que não sentia, pegou o cardápio e começou a traduzir, não apenas as palavras, mas a essência de cada prato, explicando os ingredientes e os métodos de preparo. Akemi ouvia atentamente, fazendo perguntas, sua expressão agora relaxada, os ombros menos tensos. A conexão entre elas era palpável, uma ponte construída por uma língua compartilhada e uma empatia genuína. O jantar, que parecia fadado ao constrangimento, transformava-se, diante dos olhos de todos, em um momento de profunda e inesperada conexão humana. Durante o restante daquela noite memorável, Sofia permaneceu ao lado de Akemi Tanaka, não mais como uma simples mesera, mas como uma ponte vital entre dois mundos. Ela traduziu cada escolha culinária da milionária ao chefe, que, surpreso e intrigado, se esforçou para atender aos desejos da ilustre cliente. Sofia explicou os vinhos, descreveu as sobremesas e até mesmo intermediou uma breve conversa com o maître, que agora observava a cena com uma mistura de admiração e um certo constrangimento por não ter percebido a profundidade do problema. A presença de Sofia transformou completamente a experiência de Akemi. A tensão que antes a envolvia se dissipou, substituída por uma serenidade que permitia que sua verdadeira personalidade, elegante e perspicaz, emergisse. Ela falava com Sofia sobre os sabores, sobre a culinária japonesa e até mesmo sobre a beleza da cidade vista das janelas panorâmicas do restaurante. Era uma conversa fluida, íntima, que parecia ignorar a presença de dezenas de outros comensais. No salão, a atmosfera havia mudado drasticamente. Os murmúrios de deboche deram lugar a sussurros de espanto e respeito. Os convidados, que antes julgavam a mulher solitária, agora observavam a interação com uma nova perspectiva. Eles percebiam que não era a fortuna, nem o luxo ostentado pelo Le Ciel Étoilé, que traziam dignidade àquela noite, mas a bondade simples e despretensiosa de uma jovem disposta a estender a mão. A lição era clara, embora não dita. A verdadeira riqueza residia na empatia. Os funcionários, antes confusos, agora viam Sofia com outros olhos. Havia um novo respeito em seus olhares, uma compreensão tácita de que ela havia feito algo que nenhum deles, com toda a sua experiência e treinamento, fora capaz de fazer. Ela havia resgatado não apenas um jantar, mas a dignidade de uma pessoa. Quando a noite chegou ao fim e o motorista de Akemi Tanaka aguardava pacientemente à porta do restaurante, a milionária se levantou. Antes de partir, ela se virou para Sofia. Com um gesto que era ao mesmo tempo formal e profundamente pessoal, Akemi segurou as mãos da jovem com firmeza, seus olhos castanhos fixos nos de Sofia. "Arigatou gozaimasu, Sofia-san", sussurrou Akemi, as palavras carregadas de uma gratidão que ia além do simples agradecimento. "Você não sabe o quanto este gesto significou para mim. Você me salvou esta noite." Sofia apenas sorriu,
um calor se espalhando por seu peito. Foi um prazer, Sra. Tanaka. Akemi assentiu, um último olhar de profunda conexão e depois se virou acompanhada por seu motorista. Ela saiu do Le Ciel Étoilé, mas deixou para trás uma lição que ecoava no coração de todos os presentes. A cena da jovem mísera e da milionária japonesa, unidas por uma língua e por um ato de bondade, permaneceria como um testemunho silencioso de que o valor da empatia supera qualquer riqueza material. O luxo do restaurante parecia, naquele momento, apenas um pano de fundo para a verdadeira preciosidade da conexão humana. As semanas que se seguiram àquela noite no Le Ciel Étoilé trouxeram uma rotina de volta à vida de Sofia, mas com uma diferença sutil. A lembrança da senhora Akemi Tanaka e do momento de conexão que compartilharam permaneceu vívida em sua mente, como uma estrela cintilante em uma noite escura. No restaurante, os olhares dos colegas e até mesmo dos gerentes haviam mudado. Havia um reconhecimento tácito de sua ação, um respeito silencioso que ela nunca havia experimentado antes. Embora sua função continuasse a mesma, Sofia sentia-se um pouco menos invisível. Ela continuava a cumprir suas tarefas, recolhendo copos e servindo água, mas agora, às vezes, pegava-se sorrindo ao pensar na gratidão nos olhos de Akemi. Aquele encontro havia reforçado sua crença no poder da bondade e na importância de sua herança cultural. O japonês, que ela falava apenas com a avó e em momentos muito específicos, havia se revelado uma ferramenta poderosa, capaz de derrubar barreiras e criar pontes. A vida de Sofia, porém, continuava a ser uma luta diária. Ela conciliava o trabalho no restaurante com os estudos de linguística em uma faculdade comunitária. As mensalidades eram uma preocupação constante, e cada centavo economizado era guardado com a esperança de um futuro melhor. Sonhava em se tornar intérprete profissional, em usar sua paixão pelas línguas para conectar pessoas e culturas, mas o caminho parecia longo e cheio de obstáculos financeiros. Certa manhã, enquanto voltava da faculdade para casa, Sofia encontrou uma correspondência incomum em sua caixa de correio. Era um envelope elegante, feito de um papel de alta qualidade, com um selo postal internacional e um remetente que ela não reconhecia. A caligrafia no envelope era delicada e intrincada, diferente de tudo o que ela costumava receber. Curiosa, ela abriu o envelope com cuidado. Lá dentro havia uma carta escrita em japonês. O coração de Sofia deu um salto. A caligrafia era impecável, e o aroma suave do papel parecia trazer consigo a memória da elegância de Akemi Tanaka. Com as mãos ligeiramente trêmulas, Sofia começou a ler. As palavras fluíam em sua mente, revelando a assinatura inconfundível da milionária japonesa. A carta começava com um agradecimento sincero, reiterando a gratidão de Akemi pela ajuda de Sofia naquela noite. Ela descrevia como aquele gesto simples havia transformado uma experiência potencialmente humilhante em um momento de calor humano. Mas o que se seguia era a verdadeira surpresa, algo que Sofia jamais poderia ter imaginado. Akemi Tanaka havia descoberto sobre os estudos de Sofia. Através de seus contatos, ou talvez por uma curiosidade genuína, ela havia investigado um pouco sobre a jovem mísera que a havia salvo. A milionária sabia que Sofia cursava linguística e que enfrentava dificuldades para pagar as mensalidades da faculdade comunitária. Em anexo à carta, havia um convite especial para um evento cultural promovido pela Fundação de Akemi, um festival de arte e música japonesa que aconteceria em algumas semanas. Mas o detalhe mais comovente, o que fez os olhos de Sofia se encherem de lágrimas, era a oferta de uma bolsa de estudos integral. Akemi explicava que queria apoiar a educação de Sofia, como um agradecimento tangível pela noite em que fora resgatada pela língua que as uniu. Era uma oportunidade que poderia transformar sua vida. As lágrimas de Sofia escorriam livremente pelo rosto, misturando-se com o sorriso que se abria em seus lábios. A carta de Akemi Tanaka era mais do que uma simples oferta. Era um raio de sol rompendo as nuvens de incerteza que pairavam sobre seu futuro. A bolsa de estudos, a oportunidade de continuar seus estudos sem a constante preocupação financeira, era um sonho que ela mal ousava acalentar. Que era a validação de seus esforços, a prova de que a bondade, por mais simples que fosse,
podia gerar frutos inimagináveis. Com o coração transbordando de emoção, Sofia correu para mostrar a carta à sua avó, Hannah. A senhora idosa, com seus cabelos brancos e olhos sábios, ouviu a neta ler cada palavra em japonês, um sorriso terno crescendo em seu rosto enrugado. Hannah, que havia enfrentado tantas dificuldades por causa da barreira da língua, compreendia a profundidade daquele gesto como ninguém. Ela abraçou Sofia com força, as lágrimas de alegria se unindo às da neta. Era como se a história de sua própria luta estivesse sendo reescrita, agora com um final de esperança e reconhecimento. Sofia aceitou a bolsa de estudos com uma gratidão imensa. A partir daquele dia, sua vida tomou um novo rumo. De funcionária quase invisível no Le Ciel Étoilé, ela se dedicou integralmente aos estudos, absorvendo cada conhecimento com uma sede insaciável. Sua paixão pela linguística, antes um hobby e uma necessidade familiar, transformou-se em uma vocação. Ela se aprofundou não apenas no japonês, mas em outras línguas, compreendendo a complexidade e a beleza de cada cultura que se expressava através delas. A fundação de Akemi Tanaka não apenas pagou suas mensalidades, mas também ofereceu a Sofia a oportunidade de estagiar em eventos culturais e conferências internacionais. Ali ela pôde colocar em prática suas habilidades, atuando como intérprete e construindo pontes entre pessoas de diferentes nacionalidades. Ela viajou pelo mundo, de Tóquio a Paris, de Nova York a Roma, sempre com o relicário de sua avó, que agora carregava consigo como um lembrete de suas raízes e do poder da conexão humana. A jovem mesera, que um dia servira água e recolhera copos, tornou-se uma intérprete profissional respeitada, conhecida por sua sensibilidade e precisão. Ela ajudava empresários a fechar acordos, diplomatas a negociar tratados e artistas a compartilhar suas obras. Em cada interação, Sofia lembrava-se daquela noite no Le Ciel Étoilé, quando ninguém entendia a milionária japonesa, até que ela, a mesera, falou em japonês. Mais do que uma história sobre luxo, poder ou fortuna, a jornada de Sofia se tornou um testemunho vivo de que a dignidade e a bondade têm um valor maior que qualquer riqueza material. Às vezes a voz mais simples, a que se arrisca a quebrar o silêncio da incompreensão, é a que guarda a força para mudar destinos, não apenas o seu próprio, mas o de todos aqueles que são tocados por um ato de pura empatia. A vida de Sofia era a prova de que o destino, muitas vezes, nos reserva surpresas nos lugares mais inesperados e que as maiores fortunas não são feitas de dinheiro, mas de conexões humanas. Anos se passaram desde aquela noite transformadora. Sofia, agora uma mulher madura e realizada, olhava para o horizonte da cidade de Tóquio, onde o sol nascente pintava o céu com tons de laranja e rosa. Ela estava em um dos mais prestigiados centros de convenções da capital japonesa, preparando-se para um grande evento internacional. Seus cabelos, antes presos às pressas, agora caíam em ondas suaves, sobre os ombros de um elegante tailleur. A confiança em seu olhar e a serenidade em sua postura eram o reflexo de uma vida construída com dedicação e propósito. Sua carreira como intérprete profissional havia florescido de maneira espetacular. Ela dominava não apenas o japonês e o inglês, mas também o mandarim e o francês, tornando-se uma das profissionais mais requisitadas em seu campo. Sofia era a voz que unia líderes mundiais, a ponte que permitia que ideias complexas fossem compartilhadas e compreendidas. Em cada missão, em cada sala de reunião ou palco de conferência, ela carregava consigo a lembrança daquele primeiro encontro com Akemi Tanaka. A relação com a senhora Tanaka havia se aprofundado ao longo dos anos. Akemi não era apenas sua benfeitora, mas também uma mentora e, de certa forma, uma segunda avó. Elas se encontravam regularmente, seja em jantares elegantes ou em chás mais íntimos onde compartilhavam histórias e conselhos. Akemi sempre se orgulhava do progresso de Sofia, vendo nela a prova viva de que seus investimentos em pessoas eram os mais valiosos. Naquele dia, Sofia estava prestes a interpretar em uma conferência sobre inovação tecnológica, um evento de grande visibilidade, com palestrantes de renome internacional. Enquanto revisava suas anotações, um frio na barriga, familiar e excitante, a percorria. Era a mesma sensação de responsabilidade que sentia quando criança. Ao traduzir para sua avó Hannah
A essência do trabalho era a mesma: garantir que as palavras e as intenções por trás delas fossem compreendidas. De repente, uma voz familiar a chamou. Sophia-san. Ela se virou e viu Akemi Tanaka se aproximando acompanhada por um grupo de empresários. A milionária, embora com alguns anos a mais, mantinha a mesma elegância e presença marcante. Seus olhos brilhavam com um carinho genuíno ao ver Sofia. Akemi-sama, Sofia respondeu, curvando-se levemente em sinal de respeito. Você está pronta para mais um desafio, não é? Sr. Akemi perguntou, um sorriso caloroso nos lábios. Sei que sim. Você nasceu para isso. Sofia sorriu de volta, sentindo-se profundamente grata. Graças à sua generosidade, Akemi-sama. Akemi balançou a cabeça. Não, Sofia, graças à sua bondade. Eu apenas reconheci o que já estava em você. Enquanto as duas conversavam, um dos empresários do grupo de Akemi, um homem de meia idade com um ar austero, observava Sofia com curiosidade. Ele havia ouvido falar da jovem intérprete, mas nunca a havia conhecido pessoalmente. Akemi, percebendo o olhar, fez as apresentações. Sofia, este é o Sr. Kenji Sato, um dos nossos principais investidores e um grande amigo, disse Akemi. Kenji-san, esta é Sofia, a jovem que lhe contei, aquela que me salvou no Le Ciel Étoilé há tantos anos. Kenji Sato estendeu a mão para Sofia, um sorriso discreto surgindo em seu rosto. É uma honra finalmente conhecê-la, senhorita. Akemi-san fala muito de você. Sofia apertou a mão dele, sentindo um pequeno arrepio. Havia algo no olhar de Kenji Sato que a fez sentir uma estranha sensação, como se o destino estivesse prestes a orquestrar uma nova reviravolta em sua vida, uma que ela ainda não podia prever. O palco estava montado para mais um capítulo, e Sofia, a ex-mesera, estava pronta para interpretá-lo. O aperto de mão de Kenji Sato foi firme e aveludado, e seus olhos por um instante demoraram-se nos de Sofia, com uma intensidade que a fez corar levemente. Havia algo na maneira como ele a observava, uma curiosidade que transcendia a mera formalidade. Sofia, acostumada a ser o centro das atenções em seu papel profissional, raramente se sentia tão observada em um contexto pessoal. A menção de Akemi sobre o Le Ciel Étoilé parecia ter acendido uma chama de interesse no empresário. Akemi-san tem razão. Kenji Sato disse, sua voz grave e ponderada. Sua história é notável, senhorita. É raro encontrar alguém com tal determinação e talento. Ele fez uma pausa, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. E com uma conexão tão profunda com a nossa cultura, apesar de suas raízes ocidentais. Sofia sentiu um calor agradável com o elogio, mas também uma pontada de cautela. Ela agradeceu, mantendo a postura profissional. Minha avó me ensinou a amar a cultura japonesa, Sr. Sato, e a Sra. Tanaka me deu a oportunidade de transformá-la em minha profissão. Akemi Tanaka, observando a interação, sorriu com satisfação. Sofia é um exemplo do que a empatia pode construir, Kenji-san, e do que a paixão pode alcançar. Ela colocou uma mão gentil no ombro de Sofia. Agora precisamos deixá-la se preparar para a conferência. Tenho certeza de que ela brilhará como sempre. Kenji Sato assentiu, mas seus olhos ainda se demoravam em Sofia por um momento a mais antes de se voltar para Akemi. Com certeza. Espero ter a oportunidade de vê-la em ação, senhorita Sofia. Com um último aceno, Akemi e Kenji Sato seguiram em frente, juntando-se aos outros empresários. Sofia os observou se afastarem, uma sensação estranha de premonição pairando no ar. O encontro com Kenji Sato havia sido breve, mas deixou uma marca. Havia algo nele que a intrigava, uma aura de poder e mistério que a fazia questionar qual seria o seu papel na vida de Akemi e, talvez, na dela. Respirando fundo, Sofia afastou os pensamentos e se concentrou na tarefa que tinha em mãos. A conferência estava prestes a começar e ela precisava estar totalmente focada. Entrou na cabine de interpretação, verificou os equipamentos e colocou os fones de ouvido. Do alto, ela tinha uma visão panorâmica do auditório lotado, das luzes brilhantes e do palco imponente. Enquanto os primeiros palestrantes subiam ao pódio, Sofia mergulhou em seu trabalho, sua voz se tornando o elo invisível que conectava culturas e ideias. Ela traduzia com precisão e fluidez, capturando não apenas as palavras,
mas as nuances, as emoções e as intenções por trás de cada discurso. Era um trabalho exigente, mas profundamente gratificante. No entanto, em um canto de sua mente, a imagem de Kenji Sato persistia. Ela se perguntava o que ele pensava dela, além da história que Akemi havia compartilhado. Havia algo mais em seu olhar, algo que sugeria que aquele não seria o último encontro. O destino, sempre tecendo suas tramas de forma imprevisível, parecia ter adicionado um novo fio à tapeçaria da vida de Sofia. Um fio que prometia trazer novas reviravoltas e revelações. A conferência seguia seu curso, mas para Sofia, um novo capítulo de sua própria história parecia ter sido silenciosamente inaugurado. Nos dias seguintes à conferência, a imagem de Kenji Sato continuou a surgir na mente de Sofia, como uma melodia persistente. Ela tentava se concentrar em seus outros compromissos, em novos projetos de interpretação e em sua pesquisa para um artigo sobre a evolução da linguagem, mas a curiosidade sobre o empresário permanecia. Akemi Tanaka não havia dado muitos detalhes sobre ele, apenas o apresentara como um importante investidor e amigo. Sofia sabia que, no círculo de Akemi, amigo podia significar muitas coisas. Alguns dias depois, Sofia recebeu um convite inesperado. Era um e-mail formal, com o logotipo de uma das maiores corporações de tecnologia do Japão, a Sato Holdings. O convite era para um jantar de gala beneficente, em prol de uma fundação que apoiava jovens talentos em tecnologia e inovação. O anfitrião do evento era ninguém menos que Kenji Sato. Sofia sentiu um misto de surpresa e um leve tremor. Era uma oportunidade de vê-lo novamente, mas em um contexto mais social, longe da formalidade das conferências. Ela se perguntava se Akemi Tanaka havia tido alguma influência no convite. A milionária era conhecida por sua discrição, mas também por sua habilidade em orquestrar eventos e conexões. A noite do jantar chegou, e Sofia escolheu um vestido elegante, mas discreto, um tom de verde esmeralda que realçava seus olhos. Ao chegar ao suntuoso salão do hotel onde o evento aconteceria, ela foi recebida por uma atmosfera de luxo e sofisticação que a fez recordar, por um breve momento, o Le Ciel Étoilé. A diferença, porém, era que agora ela não era a mesera invisível, mas uma convidada respeitada, com um lugar garantido entre a elite. Enquanto circulava pelo salão, cumprimentando alguns conhecidos do mundo corporativo e diplomático, Sofia avistou Kenji Sato. Ele estava no centro de um grupo de pessoas, sua presença imponente e seu sorriso cativante. Seus olhos varreram o salão e, por um instante, encontraram os de Sofia. Um sorriso discreto, quase imperceptível, surgiu em seus lábios e ele fez um pequeno aceno de cabeça em reconhecimento. Mais tarde, durante o coquetel, Kenji Sato se aproximou de Sofia. Senhorita Sofia, que prazer vê-la novamente. Ele disse, sua voz suave e envolvente. Fico feliz que tenha aceitado meu convite. É uma honra. Senhor Sato, o evento é magnífico, Sofia respondeu, sentindo um rubor subir às suas maçãs do rosto. Por favor. Kenji, ele corrigiu, com um brilho nos olhos. E Akemi-san me disse que você adora eventos culturais. Pensei que este seria do seu agrado. Sofia sorriu. Akemi-sama é muito gentil. Eles conversaram por um tempo sobre a fundação, sobre a importância de apoiar jovens talentos e sobre a visão de Kenji para o futuro da tecnologia. Sofia descobriu que por trás da fachada de empresário poderoso havia um homem com uma paixão genuína por inovação e um desejo de fazer a diferença. Ele ouvia atentamente quando ela falava, fazendo perguntas perspicazes sobre sua carreira e suas aspirações. Havia uma química sutil entre eles, uma conexão que ia além da mera conversa formal. Sofia sentia-se à vontade na presença dele, algo que a surpreendia. Kenji Sato não era apenas charmoso e inteligente, mas também possuía uma aura de mistério que a atraía. Ao final da noite, quando ele a acompanhou até a saída, Sofia sentiu que aquele encontro havia sido mais do que um simples jantar de gala. Era o início de algo novo, um caminho que se abria diante dela, cheio de possibilidades e, talvez, de mais reviravoltas. O destino, mais uma vez, parecia ter um plano para Sofia. Os encontros entre Sofia e Kenji Sato começaram a se tornar mais frequentes e menos formais após o jantar de gala.
Primeiro foram convites para almoços de negócios, onde Kenji, com sua perspicácia, buscava a opinião de Sofia sobre questões culturais e de comunicação em projetos internacionais. Depois, vieram os convites para exposições de arte e concertos de música clássica, eventos que ele sabia serem do agrado dela. Sofia se via cada vez mais imersa no mundo de Kenji, um universo de alta cultura, inovação e decisões que moldavam o futuro. Ela descobriu que Kenji Sato era um homem de múltiplos talentos e interesses. Além de ser um empresário visionário, ele era um colecionador de arte apaixonado, um filantropo dedicado e um conversador brilhante. Sua mente era um labirinto de ideias complexas, e Sofia se sentia desafiada e estimulada em sua presença. Ele a fazia pensar, questionar e ver o mundo sob novas perspectivas. A cada encontro, a barreira da formalidade diminuía, e uma conexão mais profunda começava a se formar entre eles. Sofia se sentia atraída pela inteligência de Kenji, por sua gentileza discreta e pelo senso de humor sutil que ele revelava em momentos inesperados. Kenji, por sua vez, parecia fascinado pela história de vida de Sofia, por sua resiliência e pela paixão com que ela abraçava sua profissão. Ele via nela não apenas uma intérprete talentosa, mas uma mulher de caráter e profundidade. Akemi Tanaka, observando a aproximação dos dois, sorria em silêncio. Ela havia percebido a centelha entre Sofia e Kenji desde o primeiro encontro e, de certa forma, havia orquestrado a oportunidade para que eles se conhecessem melhor. Akemi, com sua sabedoria e intuição, sabia que ambos tinham muito a oferecer um ao outro. Ela via em Sofia a pureza de coração e a inteligência que Kenji precisava, e em Kenji a estabilidade e o desafio que Sofia merecia. Certa tarde, enquanto tomavam chá em um jardim tradicional japonês, Kenji fez uma pergunta que pegou Sofia de surpresa. Sofia, você já pensou em expandir sua atuação para além da interpretação? Sua compreensão cultural e sua capacidade de análise são muito valiosas. Tenho um projeto em mente, algo que poderia realmente fazer a diferença, e preciso de alguém com sua visão. Sofia hesitou, surpresa pela proposta. Sua vida era a interpretação, a ponte entre línguas. Eu nunca pensei nisso, Kenji. Minha paixão é a linguagem. E a linguagem é a chave para a compreensão, para a inovação. Kenji argumentou, seus olhos fixos nos dela. Estou desenvolvendo uma iniciativa para promover o intercâmbio cultural e tecnológico entre o Japão e o Ocidente. Algo que vai além de simples traduções. É sobre construir pontes permanentes, sobre fomentar a colaboração em um nível mais profundo. Eu vejo você como a pessoa ideal para liderar a equipe de comunicação e relações culturais. A proposta era tentadora e assustadora ao mesmo tempo. Era um passo gigantesco para fora de sua zona de conforto, um desafio que a levaria a um novo patamar profissional. Mas a ideia de trabalhar ao lado de Kenji, de fazer parte de algo tão significativo, era irresistível. Ela sentia que o destino estava mais uma vez a chamando para um novo caminho. Um caminho que prometia ainda mais crescimento e, talvez, uma conexão ainda mais profunda com Kenji Sato. A resposta, ela sabia, estava em seu coração. E o futuro parecia mais brilhante e complexo do que nunca. A proposta de Kenji ressoou na mente de Sofia por dias. Ela ponderou os prós e os contras, consultou sua avó Hana e até mesmo conversou discretamente com Akemi Tanaka, que com seu sorriso enigmático apenas disse: siga seu coração. Sofia, Kenji é um homem de visão e você tem muito a oferecer. A ideia de deixar a segurança de sua carreira como intérprete, onde já era reconhecida e respeitada, para embarcar em um novo desafio era intimidante. No entanto, a perspectiva de trabalhar em um projeto tão significativo ao lado de Kenji era igualmente sedutora. Finalmente, Sofia tomou sua decisão. Em um jantar íntimo, onde a luz das velas criava uma atmosfera de cumplicidade, ela aceitou a proposta de Kenji. Aceito, Kenji, ela disse, sua voz firme, mas com um toque de nervosismo. Acredito no seu projeto e quero fazer parte dele. Os olhos de Kenji brilharam com satisfação. Eu sabia que você aceitaria, Sofia. Sua visão e sua sensibilidade serão inestimáveis. Ele estendeu a mão sobre a mesa e tocou a dela. Um gesto que selou não apenas um acordo profissional,
mas também uma conexão pessoal que se aprofundava a cada dia. Assim, Sofia embarcou em uma nova fase de sua carreira. Ela deixou de ser apenas uma intérprete para se tornar a diretora de comunicação e relações culturais da nova iniciativa de Kenji, a Pontes do Futuro. Seu papel era crucial. Ela seria responsável por desenvolver estratégias de comunicação que transcendessem as barreiras culturais, por organizar eventos de intercâmbio e por fomentar parcerias entre instituições japonesas e ocidentais. O trabalho era desafiador, mas incrivelmente gratificante. Sofia aplicava toda a sua experiência em linguística e sua profunda compreensão cultural para criar programas inovadores. Ela viajava frequentemente, de um lado para o outro do globo, construindo redes, negociando acordos e, acima de tudo, inspirando pessoas a verem a diversidade cultural como uma força, não como uma barreira. A colaboração com Kenji Sato era intensa e estimulante. Eles passavam horas juntos, discutindo ideias, planejando estratégias e superando obstáculos. A admiração mútua crescia a cada dia, e a linha que separava o profissional do pessoal tornava-se cada vez mais tênue. Havia momentos em que os olhares se demoravam um pouco mais, em que um toque acidental se transformava em um arrepio. A química entre eles era inegável, e ambos sentiam que algo mais estava florescendo, algo que ia além da parceria profissional. Em uma dessas viagens, durante uma noite tranquila em Paris, após um dia exaustivo de reuniões, eles jantaram em um pequeno bistrô, longe dos holofotes. A cidade-luz, com sua atmosfera romântica, parecia conspirar a favor deles. Enquanto compartilhavam uma garrafa de vinho e conversavam sobre o sucesso de um evento recente, Kenji olhou para Sofia com uma intensidade que ela nunca havia visto antes. Sofia, ele começou, sua voz mais suave do que o habitual. Eu não sei o que teria feito sem você neste projeto. Você trouxe uma perspectiva que eu nem sabia que precisava. Ele fez uma pausa e seus olhos encontraram os dela. E além do trabalho, você trouxe algo mais para a minha vida. Algo que eu não esperava encontrar. O coração de Sofia disparou. Ela sentia o mesmo. O ar entre eles parecia eletrizado, e a promessa de um novo capítulo, não apenas profissional, mas pessoal, pairava no ar. Aquele momento em Paris, sob as luzes da cidade, parecia ser o prelúdio de uma revelação que mudaria tudo entre eles. O silêncio que se seguiu às palavras de Kenji em Paris foi preenchido por uma expectativa palpável. Sofia sentia o coração acelerado, uma mistura de nervosismo e uma alegria contida. Ela sabia o que ele estava prestes a dizer, e a perspectiva a enchia de uma emoção que há muito tempo não sentia. Kenji estendeu a mão sobre a mesa, e Sofia, sem hesitar, colocou a sua sobre a dele. O toque foi suave, mas carregado de significado. Sofia, Kenji continuou, sua voz um pouco embargada, eu me apaixonei por você. Pela sua inteligência, sua paixão, sua bondade. Você trouxe luz para a minha vida de uma forma que eu não imaginava ser possível. Seus olhos, antes tão focados nos negócios, agora revelavam uma vulnerabilidade que derreteu o coração de Sofia. As lágrimas brotaram nos olhos de Sofia, não de tristeza, mas de uma felicidade avassaladora. Ela também sentia o mesmo por Kenji. Sua jornada, que começou com um ato de empatia, havia a levado a encontrar não apenas um propósito profissional, mas também um amor que ela não esperava. Eu também me apaixonei por você. Kenji, ela sussurrou, as palavras mal saindo de sua garganta. Você me desafia, me inspira e me faz sentir uma mulher completa. Naquela noite, sob o céu estrelado de Paris, Kenji e Sofia selaram seu amor com um beijo que era o culminar de meses de colaboração, admiração mútua e uma conexão que transcendia as barreiras culturais. Era o início de um novo capítulo, um capítulo de amor e cumplicidade, que prometia ser tão emocionante quanto suas carreiras. A notícia do relacionamento de Sofia e Kenji foi recebida com alegria por Akemi Tanaka. A milionária, que havia sido uma espécie de cupido discreta, parabenizou-os com um sorriso sábio. Eu sabia que vocês se encontrariam. Ela disse a Sofia, o destino tem seus próprios planos para aqueles que têm um coração puro. O amor entre Sofia e Kenji floresceu em meio aos seus projetos profissionais. Eles se tornaram um casal poderoso, unindo suas visões e talentos para construir a Pontes do Futuro
em uma organização de renome mundial. Juntos eles viajaram, trabalharam e sonharam, sempre encontrando tempo para nutrir o relacionamento. A vida de Sofia era agora um mosaico de realizações. Ela havia se tornado uma figura influente no cenário internacional, uma voz respeitada na promoção do diálogo intercultural. Sua avó Hannah, que agora vivia com Sofia em um apartamento espaçoso e confortável, observava o sucesso da neta com um orgulho imenso. A barreira da língua, que um dia havia sido um obstáculo para Hannah, havia se tornado a ponte para a felicidade e o sucesso de Sofia. Em um dia ensolarado, Candy surpreendeu Sofia com um convite especial. Ele a levou a um local que ela não visitava há anos, o Le Ciel Étoilé. O restaurante, que havia sido o palco de seu primeiro encontro com Akemi Tanaka, agora seria o cenário de um novo momento inesquecível. No mesmo salão luxuoso, sob os mesmos candelabros cintilantes, Candy se ajoelhou diante de Sofia. Em suas mãos havia uma pequena caixa de veludo, e em seus olhos um amor profundo. "Sofia, você aceita ser minha esposa?" Ele perguntou, sua voz carregada de emoção. As lágrimas de Sofia voltaram a rolar, mas dessa vez eram lágrimas de uma alegria ainda maior. "Sim, Candy. 1000 vezes sim." O salão, que um dia testemunhou a solidão de Akemi e a bondade de Sofia, agora celebrava o amor de duas pessoas que haviam encontrado um ao outro através de uma inesperada reviravolta do destino. A mesera, que se tornou intérprete e que depois se tornou uma líder global, estava prestes a embarcar em sua maior aventura, o casamento com o homem que a amava e que compartilhava de sua visão de um mundo mais conectado e compreensivo. O casamento de Sofia e Kenji Sato foi um evento que uniu o melhor de duas culturas, celebrando não apenas o amor de um casal, mas também a fusão de tradições e a força da conexão humana. A cerimônia foi realizada em um templo shintoísta tradicional em Kyoto, com a serenidade dos jardins japoneses servindo como pano de fundo. Sofia, deslumbrante em um kimono de seda branco bordado com fios de ouro, representava a beleza e a graça de sua herança mista. Candy, elegante em um traje formal japonês, irradiava orgulho e felicidade. Entre os convidados, a presença de Akemi Tanaka era notável. Ela observava Sofia com um brilho maternal nos olhos, sentindo uma profunda satisfação por ter sido uma peça fundamental naquela jornada. Ao seu lado estava a avó de Sofia, Hannah, com um sorriso que iluminava seu rosto enrugado. Hannah, que havia ensinado a Sofia as primeiras palavras em japonês, via sua neta, agora uma mulher realizada, casando-se com um homem que a amava e a respeitava, em um país que se tornara seu segundo lar. As lágrimas de alegria de Hannah eram um testemunho silencioso de uma vida de lutas e de um final feliz que superava todas as expectativas. Após a cerimônia tradicional, uma recepção mais moderna foi realizada em um salão com vista para as montanhas de Kyoto. Ali discursos emocionados foram proferidos, e Akemi Tanaka, ao levantar sua taça, resumiu a essência daquela união. "Esta noite, celebramos mais do que um casamento", ela declarou, sua voz ressoando com sabedoria. "Celebramos a prova de que a empatia, a bondade e a capacidade de construir pontes, sejam elas de linguagem ou de coração, são as forças mais poderosas do universo. Sofia e Candy são a personificação dessa verdade." A vida de casados de Sofia e Candy foi uma continuação harmoniosa de suas paixões e propósitos. Juntos, eles expandiram a pontes do futuro, para além das fronteiras imagináveis, criando programas de intercâmbio cultural e tecnológico que impactaram milhões de vidas. Sofia, com sua sensibilidade e conhecimento linguístico, e Candy, com sua visão estratégica e inovadora, formavam uma parceria imbatível. Eles não apenas falavam sobre conectar mundos, eles os construíam, um projeto de cada vez. Sofia nunca esqueceu suas origens. Ela continuou a apoiar jovens talentos, especialmente aqueles que, como ela, enfrentavam barreiras para realizar seus sonhos. A história da mesera que falou japonês no Le Ciel Étoilé tornou-se uma lenda inspiradora, um lembrete de que um único ato de bondade pode desencadear uma cascata de mudanças e oportunidades. Em um dia tranquilo, anos depois, Sofia e Candy estavam sentados em seu jardim em Tóquio,
Observando seus filhos pequenos brincarem, um deles, uma menina de olhos brilhantes, perguntou à mãe: Mamãe, como você e o papai se conheceram? Sofia sorriu olhando para Kendi, que a observava com carinho. Bem, minha querida, tudo começou em um restaurante muito chique, onde uma senhora japonesa precisava de ajuda para entender o cardápio. Enquanto Sofia contava a história, a menina ouvia atentamente, e Kendi apertava a mão de Sofia. Era uma história sobre línguas, sobre culturas, mas acima de tudo era uma história sobre o poder de um coração aberto, sobre como um ato de empatia pode não apenas mudar uma vida, mas criar um legado de amor e conexão que se estende por gerações. E assim a jornada de Sofia, a mesera que se tornou uma visionária, continuava, tecendo novos capítulos de um conto que começou com uma simples frase em japonês. Os anos se desdobraram como as páginas de um livro, cada um adicionando novas camadas à rica tapeçaria da vida de Sofia e Kendi. A Pontes do Futuro havia se tornado uma instituição global, um farol de colaboração e entendimento em um mundo que, por vezes, parecia cada vez mais dividido. Sob a liderança visionária de Kendi e a sensibilidade cultural de Sofia, a Fundação lançou inúmeros programas que conectavam jovens de diferentes continentes, promovendo não apenas o intercâmbio de conhecimento tecnológico, mas também o respeito mútuo e a amizade. Seus filhos Hana e Hiro cresciam em um lar onde a diversidade era celebrada diariamente. Hana, a primogênita, herdara a curiosidade intelectual da mãe e a calma observadora do pai. Hiro, o caçula, era mais extrovertido, com um sorriso contagiante e uma energia inesgotável. Ambos falavam japonês e inglês fluentemente, e as histórias de sua avó Hana e do Leciel Etoilé eram contadas e recontadas, tornando-se parte intrínseca de sua identidade. Certa tarde, em um dos eventos da Pontes do Futuro, realizado em um centro comunitário em Tóquio, Hana e Hiro estavam ajudando a recepcionar um grupo de estudantes recém-chegados de um programa de intercâmbio. Entre eles, havia uma jovem tímida da Espanha que parecia visivelmente desconfortável e com dificuldades para se comunicar em inglês. Ela segurava um pequeno dicionário, mas seus olhos estavam cheios da mesma frustração que Sofia havia visto em Akemi Tanaka há tantos anos. Hana, percebendo a angústia da estudante, aproximou-se com um sorriso gentil. Hola, ela disse em um espanhol fluente que havia aprendido em um dos programas da Fundação. Necessitas ajuda? Os olhos da jovem espanhola se arregalaram em alívio. Ela começou a falar rapidamente, explicando suas dificuldades e sua ansiedade. Hana ouviu pacientemente, traduzindo para Hiro e para os outros organizadores, e em seguida tranquilizou a estudante, mostrando-lhe o caminho para o seu alojamento e apresentando-a a outros jovens que falavam espanhol. Sofia, observando a cena de longe, sentiu um calor imenso no peito. Era como ver um reflexo de si mesma, de sua avó, e do legado que ela e Kendi estavam construindo. Aquele pequeno ato de bondade de sua filha, a ponte que Hana havia construído com algumas palavras em um idioma estrangeiro, era a prova viva de que a semente da empatia havia sido plantada e estava florescendo na próxima geração. Mais tarde, Akemi Tanaka, que também estava presente no evento, aproximou-se de Sofia. A milionária, agora com os cabelos mais prateados, mas com o mesmo brilho perspicaz nos olhos, colocou uma mão carinhosa no braço de Sofia. Você vê, Sofia? Akemi disse com um sorriso. O ciclo continua. Sua filha é a prova de que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos, nas conexões que criamos. Sofia assentiu, seus olhos marejados de gratidão. Tudo começou com a sua generosidade, Akemi-sama, e com a lição da minha avó. Kendi se juntou a elas, colocando um braço em volta da cintura de Sofia. E com o coração de uma meseira que ousou falar, ele acrescentou, beijando o topo da cabeça de Sofia. A vida continuava a apresentar novos desafios e oportunidades, mas Sofia e Kendi os enfrentavam juntos com a certeza de que a força de sua união e a paixão por construir pontes eram inabaláveis. A história da mesera que se tornou uma líder global, que encontrou o amor e construiu um legado, era um lembrete constante de que os atos mais simples de bondade
podem ter as repercussões mais profundas, tecendo um futuro onde a compreensão e a conexão prevalecem. E enquanto seus filhos cresciam, eles sabiam que a tarefa de construir e manter essas pontes seria um trabalho contínuo, uma herança de amor e empatia a ser passada adiante. O tempo, com sua marcha incessante, continuou a esculpir as paisagens da vida de Sofia e Kenji. Seus filhos, Hana e Hiro, já não eram mais crianças, mas jovens adultos, cada um trilhando seu próprio caminho, mas sempre com os valores de empatia e conexão que lhes foram ensinados. Hana, com sua paixão por línguas e culturas, havia se tornado uma diplomata, trabalhando incansavelmente para construir pontes entre nações. Hiro, com seu espírito inovador, liderava uma startup de tecnologia focada em soluções de comunicação global, garantindo que a tecnologia servisse para unir e não para isolar. A Pontes do Futuro havia se transformado em uma potência mundial, com escritórios em todos os continentes e programas que alcançavam milhões de pessoas. Sofia e Kenji, embora tivessem passado a tocha da liderança executiva para uma nova geração de talentos, permaneciam como presidentes honorários, seus conselhos e visões ainda sendo a bússola da organização. Eles dedicavam seu tempo a palestras inspiradoras, a escrever livros sobre liderança cultural e a mentorar jovens líderes, compartilhando a história de como um simples ato de bondade havia germinado em um legado tão grandioso. Akemi Tanaka, já em idade avançada, mas com a mente tão afiada quanto sempre, era uma presença constante em suas vidas. Ela era a matriarca de uma família estendida, que incluía Sofia e seus filhos, e se deleitava em ver o impacto de sua decisão de investir em uma jovem meseira. Hana, a avó de Sofia, havia partido pacificamente anos antes, mas sua memória vivia em cada palavra em japonês que Sofia pronunciava, em cada ponte cultural que ela ajudava a construir. O relicário, agora um tesouro de família, era guardado com carinho, um símbolo da herança e do destino. Certa noite, Sofia e Kenji estavam em seu jardim, sob um céu estrelado que parecia o mesmo que ela havia admirado de sua cabine de intérprete anos atrás. Eles conversavam sobre o futuro, sobre os desafios que o mundo ainda enfrentava e sobre a importância de continuar a semear a compreensão. É incrível pensar em como tudo começou, não é? Sofia disse, sua voz suave, um toque de nostalgia em suas palavras. Uma simples frase em japonês em um restaurante chique. Kenji apertou a mão dela. É um coração que ousou ver além das aparências, Sofia. Você não apenas falou a língua, você sentiu a necessidade. Essa é a verdadeira magia. Sofia sorriu, lembrando-se daquele dia no Le Ciel Étoilé, da frustração nos olhos de Akemi e do alívio que se seguiu. Ela havia percorrido um longo caminho, desde a jovem meseira que sonhava em pagar a faculdade. Havia encontrado amor, propósito e a capacidade de fazer uma diferença real no mundo. Seu legado não era apenas a Pontes do Futuro, mas a ideia de que a empatia é uma linguagem universal que transcende todas as fronteiras. Era a prova de que, em um mundo obcecado por divisões, a conexão humana, a bondade e a compreensão são as verdadeiras moedas de valor. E assim, a história de Sofia, a meseira que se tornou uma visionária global, continuava a ser contada, não como um conto de fadas, mas como uma verdade tangível, que um único ato de bondade, impulsionado pela coragem de quebrar barreiras, tem o poder de transformar vidas, de construir impérios de compreensão e de deixar um legado duradouro que ilumina o caminho para as gerações futuras. O mundo era, de fato, um lugar mais conectado e compreensivo, graças àquela noite em que uma voz se ergueu para falar em japonês. Em um crepúsculo dourado, muitos anos depois, Sofia e Kenji, agora com cabelos prateados e a sabedoria gravada em cada linha de seus rostos, caminhavam por um dos muitos parques que a Pontes do Futuro havia ajudado a revitalizar em Tóquio. As árvores plantadas em homenagem a programas de intercâmbio bem-sucedidos balançavam suavemente ao vento, e o riso de crianças de diversas origens ecoava pelo ar. Era um cenário de paz e integração, um testemunho silencioso de uma vida dedicada a unir. Eles se sentaram em um banco de pedra, observando a vida vibrante ao redor. Hana, sua filha, agora uma embaixadora respeitada, estava em uma missão diplomática na Europa, enquanto Hiro, o filho,
expandia as inovações tecnológicas da fundação para regiões remotas do mundo, garantindo que a comunicação fosse acessível a todos. A família que Sofia e Kendi haviam construído era, em si, uma ponte viva entre culturas e gerações. Lembra-se daquele dia no Le Ciel Étoilé, Kendi? Sofia perguntou, sua voz suave, mas carregada de uma profunda emoção. Parece uma vida inteira atrás e, ao mesmo tempo, foi ontem. Kendi sorriu, segurando a mão dela. Cada passo nos trouxe até aqui, Sofia. Cada desafio, cada vitória. Mas tudo começou com a sua coragem de falar, de ver a humanidade na senhora Tanaka, quando ninguém mais viu. Sofia fechou os olhos por um momento, revivendo a cena. Aquele restaurante luxuoso, o silêncio constrangedor, a frustração de Akemi. E então, suas próprias palavras em japonês, um fio de esperança em meio à incompreensão. Ela pensou em sua avó Hana, que a havia ensinado a valorizar suas raízes, e em Akemi Tanaka, que havia visto nela um potencial que ela mesma mal ousava sonhar. O legado de Sofia não era apenas medido pelos prêmios e reconhecimentos que a Pontes do Futuro havia recebido, nem pelos milhões de dólares em investimentos que a organização havia atraído. Era medido pelos sorrisos de jovens que agora podiam se comunicar através das barreiras linguísticas, pelas parcerias que antes pareciam impossíveis, e pela simples ideia de que a empatia é a força motriz para um mundo melhor. A história de Sofia, a mesera que ousou falar, havia se tornado mais do que uma lenda. Era um paradigma. Ela era a prova de que a verdadeira riqueza não residia em bens materiais, mas na capacidade de ver, ouvir e conectar-se com o outro. Sua vida era um farol, iluminando o caminho para aqueles que buscavam um propósito maior, mostrando que a bondade, por mais humilde que seja a sua origem, pode florescer e transformar o mundo de maneiras inimagináveis. Enquanto o sol se punha, pintando o céu com tons vibrantes que lembravam o início de sua jornada, Sofia e Kendi se levantaram. De mãos dadas, eles caminharam para casa. Seus passos firmes e cheios de uma serenidade que só o tempo e uma vida bem vivida podem conceder. O mundo era um lugar mais compreensivo, mais conectado e mais humano. Tudo porque, em uma noite longínqua, uma jovem mésera havia encontrado sua voz e ousado usá-la em japonês. E essa voz, ecoando através das décadas, continuaria a inspirar, a unir e a construir pontes para as infinitas gerações que viriam. Sofia e Kendi, já octogenários, viviam em uma casa tranquila nos arredores de Kyoto, cercados por um jardim que eles próprios cultivavam com esmero. As mãos que um dia construíram pontes globais agora cuidavam de bonsais e de flores de cerejeira, mas a mente de Sofia permanecia tão lúcida e conectada quanto sempre. Seus filhos, Hana e Hiro, eram agora figuras proeminentes em seus respectivos campos, e os netos frequentemente visitavam, trazendo a alegria e a energia da juventude para o lar. Um dia, um envelope elegante chegou pelo correio. Não era um convite para uma conferência ou um jantar de gala, mas algo muito mais pessoal. Era do Le Ciel Étoilé, o restaurante onde tudo havia começado. O envelope, com o mesmo logotipo sofisticado que Sofia lembrava de tantos anos atrás, continha um convite para uma celebração especial, o 70º aniversário do restaurante. E para a surpresa de Sofia, havia um pedido especial para que ela e Akemi Tanaka fossem as convidadas de honra. Akemi Tanaka, embora fragilizada pela idade, aceitou o convite com um brilho nos olhos. A ideia de revisitar o lugar onde sua vida e a de Sofia haviam se cruzado parecia trazer-lhe uma renovada vitalidade. No dia da celebração, Sofia, acompanhada por Kendi e Akemi, entrou no Le Ciel Étoilé. O restaurante havia sido reformado, mas a essência do luxo discreto permanecia. Os candelabros cintilavam. As mesas estavam impecavelmente postas e o aroma de alta gastronomia francesa pairava no ar. No entanto, para Sofia, o que mais importava era a atmosfera de calor humano que agora permeava o local, algo que ela sentia ter ajudado a instilar. O atual proprietário, um jovem chefe que havia herdado o restaurante de seu avô, recebeu-os com profunda reverência. Ele havia crescido ouvindo a história de como sua avó, uma das antigas funcionárias, contava sobre a noite em que a mesera que falava japonês havia salvado a reputação do estabelecimento e, indiretamente,
mudado o curso de muitas vidas. Durante o jantar, o chefe fez um discurso emocionado, homenageando Akemi Tanaka por sua visão e Sofia por sua bondade. Ele revelou que, inspirado pela história, o restaurante havia implementado um programa de bolsas de estudo para seus funcionários, incentivando-os a aprender novos idiomas e a buscar educação superior, assim como Sofia. Sofia olhou para Akemi, que sorria com lágrimas nos olhos. O ciclo estava completo. Aquele ato de bondade, um sussurro em japonês, havia ressoado através das décadas, transformando não apenas vidas individuais, mas também a cultura de um lugar. Ao final da noite, enquanto se preparavam para partir, Sofia e Kenji pararam por um momento na entrada. Sofia olhou para o lugar onde um dia ela havia recolhido copos e servido água, sentindo uma profunda gratidão. Aquele restaurante que antes representava sua luta, agora era um símbolo de seu triunfo, um lembrete do poder transformador da empatia. O eco de um sussurro, Kenji disse, apertando a mão dela. Ele viajou longe, não é? Sofia sorriu, seus olhos encontrando os dele. E continua a viajar. Kenji, continua a viajar. A história não tinha um fim, apenas novos ecos, novas pontes a serem construídas por aqueles que se atrevessem a falar a linguagem da compreensão. De volta à tranquilidade de seu jardim em Kyoto, Sofia e Kenji retomaram o ritmo sereno de seus dias. A visita ao Le Ciel Étoilé havia reacendido memórias e reforçado a profunda gratidão que sentiam pela jornada que haviam percorrido. Akemi Tanaka, inspirada pela celebração, havia decidido passar seus últimos anos em um retiro tranquilo nas montanhas, mas mantinha contato regular, enviando cartas com sua caligrafia elegante e pensamentos sábios. Sofia passava as manhãs cuidando de suas orquídeas e bonsais, uma prática que lhe trazia paz e uma conexão com a beleza da natureza. Kenji, ao seu lado, lia os jornais, mas sempre levantava os olhos para observá-la, um sorriso gentil nos lábios. A parceria deles, que começou no trabalho, havia amadurecido em um amor profundo e inabalável, um porto seguro em meio às tempestades da vida. Em uma tarde ensolarada, enquanto o vento sussurrava através das folhas das árvores, Sofia sentou-se no banco de madeira sob uma cerejeira antiga. Em suas mãos, ela segurava o pequeno relicário de sua avó Hana, agora gasto pelo tempo e pelo toque. A peça de metal que um dia guardou uma foto desbotada era agora um símbolo de tudo o que ela havia se tornado. Kenji se aproximou, sentando-se ao lado dela. Pensando nela? Ele perguntou suavemente, referindo-se a Hana. Sofia assentiu, seus olhos fixos no relicário. Sempre. Ela me ensinou a língua, mas também me ensinou a ouvir. A ver as pessoas, não apenas suas palavras. Ela fez uma pausa, um leve sorriso surgindo em seus lábios. Hayakemi-sama me deu a chance de usar essa lição. E você usou essa chance para mudar o mundo, Sofia, Kenji disse, cobrindo a mão dela que segurava o relicário com a sua. Não com grandes gestos, mas com a persistência da bondade e a força da compreensão. Eles ficaram em silêncio por um tempo, absorvendo a paz do jardim e a profundidade de suas memórias. A vida havia sido uma tapeçaria rica em cores e texturas, tecida com fios de desafio, amor e triunfo. Sofia, a mesera que um dia se sentiu invisível, agora era uma matriarca, uma visionária, cujo legado se estendia muito além das fronteiras que ela havia ajudado a transpor. Seus netos, que visitavam no fim de semana, corriam pelo jardim, suas vozes alegres enchendo o ar. Um deles, um menino de olhos curiosos, aproximou-se de Sofia. Vovó, você pode nos contar de novo a história da senhora que não falava japonês e da mesera que a ajudou? Sofia sorriu, seu coração transbordando de carinho. Ela olhou para Kenji, que assentiu com um brilho nos olhos. Claro, meu querido. Ela começou, sua voz suave e melodiosa. Tudo começou em um restaurante muito elegante, onde uma senhora japonesa precisava de ajuda para entender o cardápio. Enquanto Sofia recontava a história, as palavras se transformavam em um novo eco, um sussurro que continuaria a viajar através das gerações. Aquele pequeno ato de bondade, a coragem de uma jovem mesera em falar uma língua esquecida, havia plantado uma semente que floresceu em um jardim de compreensão e amor, um legado que, como o relicário de Hana, seria guardado e valorizado para sempre.
A história de Sofia não era apenas um conto, mas uma verdade eterna sobre o poder inesgotável da conexão humana. A história da Mesera e da senhora Tanaka, contada pela voz suave de Sofia, sempre cativava os netos. Naquela tarde, o menino de olhos curiosos chamado Ren sentou-se mais perto, absorvendo cada palavra. A ideia de que um simples ato de falar uma língua diferente pudesse mudar tantas coisas era fascinante para ele. Sua irmã mais velha, Sakura, uma adolescente pensativa, ouvia com uma compreensão que ia além da mera narrativa infantil, percebendo as camadas de resiliência e propósito na vida de sua avó. Dias depois, a família se reuniu para um festival local em Kyoto. O parque estava repleto de barracas coloridas, música tradicional e o aroma de iguarias japonesas. Ren e Sakura, acompanhados por seus pais Hana e Hiro, exploravam as atrações. Sofia e Kenji observavam-nos de um banco, com a satisfação de ver a família unida. De repente, Ren notou uma família de turistas estrangeiros que parecia perdida em frente a uma barraca de comida. Eles tentavam entender o cardápio em japonês, mas a barreira da língua era evidente em seus rostos frustrados. O vendedor, um senhor idoso, gesticulava, mas a comunicação não se estabelecia. Ren, lembrando-se da história de sua avó, sentiu um impulso. Ele se aproximou timidamente da família. "Posso ajudar?" E perguntou em inglês, com um sotaque japonês suave, mas claro. Os turistas, surpresos e aliviados, viraram-se para ele. A mãe, com um sorriso grato, explicou que não conseguiam entender os pratos. Ren, com a paciência e a clareza que havia aprendido em casa, começou a traduzir os nomes e a descrever os ingredientes, explicando as opções com um entusiasmo contagiante. Ele até mesmo ajudou o vendedor a anotar o pedido corretamente. Sofia, que havia notado a cena, sentiu um nó na garganta. Kenji apertou sua mão. Eles observaram Ren, tão pequeno, mas tão grande em seu gesto de conexão. O menino não estava apenas traduzindo palavras. Ele estava construindo uma pequena ponte, assim como sua avó havia feito. Quando Ren voltou para junto da família, radiante com a sua pequena vitória, Sofia o abraçou com força. "Você fez um ótimo trabalho, meu querido," ela disse, a voz embargada. Sua avó Hana ficaria muito orgulhosa. Ren, ainda com o brilho da boa ação nos olhos, olhou para Sofia. "Eu lembrei da sua história, vovó, e pensei que talvez eu pudesse ajudar também." Naquele momento, Sofia compreendeu que o eco do sussurro não era apenas uma metáfora. Era uma realidade viva, transmitida de coração para coração, de geração para geração. O legado não era apenas a Fundação Pontes do Futuro, com suas grandes iniciativas, mas também os pequenos atos de empatia que aconteciam diariamente, inspirados por uma história simples de bondade. Kenji, com um olhar de profunda admiração para Sofia, sussurrou: "O seu legado, Sofia, é a semente que continua a florescer em cada um de nós. É a certeza de que a linguagem mais poderosa de todas é a do coração." E enquanto o festival continuava, com suas luzes e sons, Sofia e Kenji sabiam que a verdadeira riqueza de suas vidas não estava nas conquistas materiais, mas na continuidade daquele fio invisível de conexão humana, tecendo um futuro onde a compreensão e a compaixão seriam as línguas universais faladas por todos. O sol se punha sobre Kyoto, pintando o céu com tons de laranja e roxo, enquanto Sofia e Kenji, de mãos dadas, observavam a agitação do festival diminuir. A cena de Ren ajudando a família de turistas havia sido um momento de profunda realização para Sofia, um lembrete vívido de que o propósito de sua vida havia se enraizado e estava crescendo na próxima geração. Nos dias que se seguiram, a história de Ren se espalhou pela família, tornando-se mais um capítulo na saga que Sofia contava aos netos. Sakura, a irmã mais velha de Ren, inspirada pela atitude do irmão e pelas histórias da avó, começou a se voluntariar em um programa de intercâmbio local, ajudando jovens estrangeiros a se adaptarem à vida no Japão. A semente da empatia plantada por Sofia continuava a germinar em diferentes formas e em diferentes corações. A Pontes do Futuro, sob a liderança de Hana e Hiro, continuava a prosperar, expandindo seus horizontes e adaptando-se aos novos desafios de um mundo em constante mudança. Eles lançaram uma iniciativa global
focada em inteligência artificial para tradução, mas com uma ênfase crucial na preservação das nuances culturais e emocionais da comunicação humana, um princípio que Sofia sempre defendeu. A tecnologia, para eles, era uma ferramenta para amplificar a conexão, não para substituí-la. Sofia e Kendi, em sua sabedoria e serenidade, tornaram-se os guardiões da história, os contadores de um legado que ia além de suas próprias vidas. Eles recebiam visitas de líderes mundiais, acadêmicos e jovens aspirantes, que buscavam inspiração em sua jornada. Sua casa em Kyoto, com seu jardim florido e a atmosfera de paz, tornou-se um santuário de sabedoria e um testemunho vivo do poder da bondade. Em uma noite clara, Akemi Tanaka, já muito idosa, mas com um brilho de satisfação nos olhos, fez sua última visita a Sofia e Kendi. Sentada no jardim sob a luz da lua, ela segurou a mão de Sofia. Você superou todas as minhas expectativas. Sofia-chan, Akemi sussurrou, sua voz fraca, mas carregada de emoção. Você não apenas construiu pontes, você construiu um mundo. Akemi faleceu pacificamente em seu retiro nas montanhas algumas semanas depois, deixando para trás um legado de generosidade